Pai querido, nós glorificamos o Seu nome pelo privilégio de nós lermos a Sua palavra, pelo privilégio de nós termos a Sua palavra em nossas mãos. Não somos merecedores de nada, carentes somos da Tua misericórdia, carentes somos da Sua graça. E necessitamos, Senhor, da revelação do Seu Espírito Santo. Eu te peço perdão pelos meus pecados, reconheço que preciso demais, Senhor, da Tua misericórdia e da Sua graça. Demais. Eu preciso, Senhor Deus, que o Seu Espírito Santo fale conosco. E que seja agora cancelada toda a obra do maligno, toda a tentativa do diabo de impedir que aprendamos mais de Ti e possamos ouvir a Sua voz. Fala conosco, repreenda o mal e nos dá, Pai, a revelação da Sua palavra em nome de Jesus. Amém. Aqui é um texto, eu estava lendo hoje bem cedo, que é uma palavra acerca da Babilônia. Jeremias 50. A palavra do Senhor, a palavra que o Senhor proferiu acerca da Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anuncia e fazei ouvir entre as nações, tá? Arvorai estandarte e proclamai, nada encobrais, mas dizei, tomada é a Babilônia, confundido está Abel, caído está Marodaque, confundidos estão seus ídolos e caídos estão seus deuses. Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão. Não haverá quem nela habite. Tanto os homens quanto os animais fugirão e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles, os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Acerca do caminho de Sião, perguntarão, e para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor, numa aliança eterna, que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar e pairar em montanhas. E para as montanhas a deixaram desviar. Andaram por muitas colinas e se esqueceram do lugar do seu repouso. Todos os que as acharam as devoraram. Os seus adversários disseram, culpa nenhuma temos, pois pecaram contra o Senhor. A morada da justiça, o Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio da Babilônia, versículo 8 aí, fugi do meio da Babilônia, saia da terra dos caldeus, seja como bodes que conduzem o rebanho. Veja bem, eu estava lendo hoje cedo e, mediante a todas as notícias que a gente tem acompanhado e tudo que a gente tem visto, e a cada dia, visto mais coisas assim, não é? Loucas acontecendo, principalmente no nosso meio. Ali tem uma palavra, os pastores pegaram as ovelhas e desviaram elas para as colinas, elas foram, e ali foram atacadas e devoradas, e os que a atacavam e devoravam, diziam, olha, a culpa não é nossa não, eles erraram contra o Deus deles e nós estamos atacando. Então a gente vê isso, e hoje não está diferente. A Babilônia era portal dos deuses. Babilônia adorava tantos deuses, tantos cultos a deuses, tantas influências demoníacas na Babilônia. O povo ali, o Senhor sai da Babilônia. Fuja da Babilônia, tá? Então hoje nós estamos vivendo numa verdadeira Babilônia. Ontem a pastora Célia falou à tarde, hoje a pastora Célia, ontem ela falou à tarde o seguinte, sobre mulheres que estão alugando as suas barrigas para casais homossexuais terem filhos. Eles fazem inseminação artificial e engravidam essas mulheres in vitro, é feita inseminação artificial e colocado nelas para gerar o filho para eles.
Esses filhos nascerão, serão criados por 2 homens ou por 2 mulheres. Obviamente verão esses 2 homens se acariciando, se beijando as 2 mulheres da mesma forma. Que referencial terão? Né? Que referencial terão? E por aí vai embora. Hoje você vê tudo deturpado. A moral... Os padrões morais caíram todos e a cada dia estão caindo mais. Isso nós vimos nos Estados Unidos acontecer. Os Estados Unidos, que era um país firme na fé, né? E foi acontecendo, foi desgringolando de um jeito. Hoje está um horror. Você viu isso na Inglaterra e você está vendo isso hoje no Brasil. E o Senhor está falando ali: fuja da Babilônia, saia, não se envolva com isso. Então hoje nós temos que abrir os nossos olhos. Cuidado com quem você segue. Aqui ele fala: os pastores levaram lá para os montes, desviaram e foram destruídos. Cuidado, existe muitos lobos vestidos em pele de ovelhas. Existem muitos adoradores do demônio, servos que servem a outros deuses, que domingo está na igreja, que na segunda-feira estão em templos maçônicos adorando a Baphomet, a Gadu, estão à frente do povo de Deus. Eu pergunto: para onde esses homens vão levar o povo de Deus? Me responde: quem no domingo pode te entregar um pão e um vinho em memorial a Cristo, uma ceia do Senhor, e na segunda-feira está adorando a Baal, está adorando a Baphomet, está adorando a Gadu? Ah, não, pastor, Gadu é o grande arquiteto do universo. Sim, esse grande arquiteto do universo tem um filho chamado Jesus Cristo. Como é que pode adorar o grande arquiteto do universo, o mesmo Deus, um budista, um shintoísta, um espírita, um evangélico, um católico, um ateu? Como é que pode adorar o mesmo Deus? Não existe. Então, hoje tem líderes hoje que são só querendo arrancar o dinheiro das ovelhas, arrancar a lã delas e comercializá-las. Cuidado, porque estão levando para colinas altas e lá vão ser atacadas. E quando forem atacadas, que alguém falar: vocês estão atacando as ovelhas. Sim, eles pecaram contra o Deus deles. Eles pecaram contra o Deus deles, se voltaram contra o Deus deles, quebraram os princípios do Deus deles, e hoje são o quê? São vítimas, são presas para nós. Certo? Líderes que utilizam a igreja como massa de manobra para política, para conquistar espaços em TVs, para comprar empresas. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. Dentro desse bojo todo da Babilônia tinha tudo que não prestava de adoração. Hoje, nós temos tudo que não presta rodeando a gente. O consumismo, adoração a ídolos humanos, a desonra na família, o pouco relacionamento entre pais, mães, esposa e marido, pais e filhos, sabe? Tudo isso desassociando, quebrando os laços entre as famílias, a pouca responsabilidade com as coisas do reino, tratando as coisas do reino de Deus como: se eu tiver tempo, se eu puder, não, eu tenho que dormir mais um pouco, não dá para ler Bíblia, não dá para orar, sabe? Tratando as coisas de Deus assim. Cuidado, que serão levados para os montes, serão conduzidos para lugares aonde o Senhor não quer conduzir. Tá? Então eu quero dizer para você: fuja dessa Babilônia. Fuja, não se envolva com essa Babilônia que está aí. Não se envolva com o mundo que está aí. Porque aquele que agradar ao mundo desagrada a Deus. É por isso que a gente fala: gente, nos ajude a divulgar. Nós queremos chegar com essa verdade ao maior número de pessoas possíveis. Hoje a internet é uma verdadeira Babilônia. Hoje a internet é o portal dos deuses. Você pode fazer de tudo na internet, adorar de tudo na internet, tem de tudo na internet. E é nesse portal dos deuses, nessa Babilônia virtual, que tem aí hoje só no Brasil mais de 3 milhões de servos de Deus e 70 milhões de pessoas que estão navegando nessa internet, sujeita a todo tipo de influência. E nós que temos a palavra verdadeira do Senhor, a palavra que traz vida, podemos influenciar nessas vidas, mas estamos sendo engolidos por essa Babilônia. Eu estava conversando hoje cedo, abri o Facebook e você observa
Quantas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, servos de Deus, estão no Facebook e você olha cada recado deles, cada abobrinha da vergonha. Sabe, dói o meu coração, eu um pecador, um homem miserável, carente da misericórdia de Deus renovada todo dia, meu coração dói. Eu vi duas pessoas ali naquele pedacinho que eu vi, duas pessoas praticamente só, falando de Jesus, mandando mensagens, foi 2 ou 3, mandando mensagens e mandando palavras de Deus pelo Facebook. O resto, eu fui jantar na casa falando, pererê, mandando fotinhas, só abobrinha, envolvidos na Babilônia, já foram engolidos pela Babilônia, foram totalmente dominados pela Babilônia. O Senhor está falando, fuja dessa Babilônia, fuja disso em nome de Jesus. Cuidado com quem você tem seguido, para que você não se torne presa fácil, porque o falso pastor, o falso profeta, o falso homem de Deus, ele vai te conduzir para a armadilha. O falso líder vai te conduzir para a armadilha, certo? Vai te conduzir, quando você abrir os seus olhos, você está lá nos montes, e olhar para trás, cadê ele? Não está comigo. E onde eu estou aí cercado de lobos. E vocês viram no texto. Então, nós temos que nos voltar, irmãos, hoje, para uma coisa chamada santidade. Eu bato nisso, e é por isso que a gente, todo dia na internet, pegamos casos e mais casos de pessoas que precisam de santificar. Tenha paz com todos, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos de voltar ao primeiro amor, voltar à santificação. Nós precisamos de voltar numa vida de dependência e dedicação do Senhor. Nós precisamos voltar a ter uma vida de oração, de testemunho. Nós precisamos fugir da Babilônia que está aí fora. Agora, nós não temos outra alternativa. Essa é a única e a certa. Viver na dependência do Altíssimo, viver prostrado na presença do Altíssimo, rendido ao Altíssimo, e viver aquilo que o Senhor nos mostra e nos fala. Então fuja dessa Babilônia, cuidado quem você tem seguido, cuidado quem você tem imitado, cuidado quem tem discipulado você. Tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. E observe, você pode ser um instrumento de Deus para alcançar muitas vidas. Então fuja dessa Babilônia, em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.